seja bem-vinda, seja bem-vindo à Indústria Sustentável. Aqui nós conversamos e aprendemos sobre sustentabilidade, agenda verde e ESG na indústria do Ceará. Está aqui hoje Gustavo Silva, diretor de operações da Quer Brasil. A empresa já é uma das potências de uma revolução no setor produtivo, o hidrogênio verde. Aqui também conosco a Cileia Farias, nossa comentarista. Ela é gerente do núcleo ESG da FIEC. Olá, Cileia, bem-vinda. Olá, Cris. Mais uma semana de sustentabilidade. Mais uma para nossa conta. Olá, Gustavo, muito bem-vindo. Olá, Cris. Muito obrigado por estar aqui hoje com vocês. É sempre um prazer. O prazer é nosso, Gustavo. E da primeira vez que você esteve aqui, você fez uma retrospectiva rapidinha do que é a Quer e a Quer Brasil. Queria que você fizesse isso para a gente de novo. Bem, a Quer é uma produtora independente de energia, de origem francesa, e estamos no Brasil desde 2018. Mas temos uma visão muito própria do nosso papel organizacional. Muito mais do que produtora de energia, nós somos um vetor para a promoção da transição energética. Vocês são um vetor considerável já para a realidade econômica do Ceará, principalmente porque você já tem no seu dia a dia uma prática ESG muito consolidada, né? Eu queria saber de você, Gustavo, quando foi e como foi que esse start da sustentabilidade aconteceu lá na Quer? A sustentabilidade, ela nasce com as nossas operações, né? Nós que trabalhamos com energias renováveis e que é um dos pilares da transição energética. Então, já está dentro de nossa alma. E quando a Quer Brasil estabeleceu no nosso país, ela já trouxe essa experiência da França, de fora das nossas operações, e foi um processo natural. Foi a nossa primeira política, a política de responsabilidade socioambiental. Lá na França, Gustavo, que é a sede, que é a origem da Quer, como é que é essa relação do setor produtivo com a sustentabilidade? Ela é mais madura do que ainda é aqui, não é? Sim, sim. A Europa tem um avanço muito grande nessa questão ambiental e que nesses últimos anos o bloco europeu em si vem criando uma série de dispositivos que obrigam todas as empresas a terem uma pauta de sustentabilidade nas suas operações. Isso refletiu diretamente eu digo assim, eu sei que no alto comando isso é uma coisa natural, porque já tem esse contato com a empresa originária, mas com o corpo de colaboradores, como é que foi essa primeira palavra sobre sustentabilidade para as pessoas que são daqui, que trabalham com vocês? Bem, foi, como eu disse, um processo natural, haja vista que toda a nossa estrutura organizacional e as nossas estratégias, elas levam a sustentabilidade dentro da pauta, né? Quando a gente envolve as pessoas, o nosso principal objetivo é a gente ter um alinhamento de valor. Esse valor do ESG, da sustentabilidade, que está dentro da organização da empresa, com os valores pessoais de nossos colaboradores. Alcançando isso, tudo fica mais fácil. Sim. Tudo fica mais fácil. Cileia, você acha que claro que o Gustavo fala de um universo pequeno, relativamente pequeno, que são os colaboradores dele. Mas como é que é isso na realidade geral do setor produtivo cearense? Ensinar ou pedir que o corpo de funcionários atue dentro das regras da sustentabilidade é fácil, é difícil ou é um processo que está em andamento? É um processo que deve continuar em andamento, mas deve ser natural, da mesma forma como a Quer Brasil tem atuado e é um exemplo, né? Vale ressaltar, eu sou muito fã da empresa e das suas ações, principalmente as socioambientais, que eu assisto e acompanho de perto, mas toda e qualquer empresa deve passar por esse processo de maneira muito natural. Que isso seja inserido como cultura, ou então
fica só para inglês ver, digamos assim, né? Fica só para fazer marketing. No caso, para francês ver, né? No caso, para francês ver. E não pode ser assim. Tem que ser inerente à cultura. Tem que estar dentro do processo de formatação dos mindset, da formatação e capacitação da sua mão de obra, para que seja um processo natural. Do lado de lá do balcão, Gustavo, você como gestor, como executivo de empresa e representando ali o empresário, você sente alguma dificuldade de implementar ESG na sua planta? Olha, de certa forma, sim, quebrar a primeira barreira, porque a sustentabilidade ainda, né, não é um tema muito explorado pelas empresas. Então, quando nós temos pessoas que vêm de outras empresas, com outras culturas, a gente encontra uma certa dificuldade de fazer esse novo mindset, a nossa cultura. Tá? Mas, como eu falei, uma vez que a gente vence essa barreira, tudo fica muito mais fácil, porque a gente consegue trazer o colaborador para dentro das tomadas de decisões, participando das nossas ações. E isso tem um poder muito grande nos desafios que toda organização tem no futuro. Retenção de talentos, pessoas mais motivadas, processos mais eficientes, mais claros, porque quando a gente fala de sustentabilidade, não é só tratar o lado social, mas é você garantir a perpetuação das nossas operações. A gente consegue saber onde estão os riscos e consegue trabalhar de melhor forma como a gente vai mitigar ou combater os impactos que vêm de fora. É verdade. O Gustavo ele tocou num ponto interessante, a retenção dos talentos. Vamos chamar de talentos já totalmente ambientados com a questão da sustentabilidade. Como é que estão os talentos no mercado, Ocileia? Tem talento para esse setor? Tem talento e cresce muito a formação e a busca por essa formação. Os profissionais também já perceberam que isso é uma grande área de atuação que está crescendo. E as empresas buscam por talentos que estejam engajados, que respirem sustentabilidade, porque enquanto não entrar assim no sangue, não vem com aquela paixão. E os resultados em qualquer empresa nascem da paixão que o colaborador tem em atuar naquela empresa. É preciso que a gente crie esse processo de paixão pelo que se faz e pelo que se deseja entregar. E se quiser qualificar, se o Gustavo quiser eventualmente qualificar dentro de um preceito mais específico, onde é que aprende? Olha, tem muitas universidades, institutos e até algumas assessorias prestando serviço de formação, inclusive em company, voltado para a demanda específica da empresa. Buscar o entendimento básico, hoje é muito fácil, né? Tá em todas as redes sociais, a sigla ESG, tem muitos cursos gratuitos de curta duração. No IEL, a gente tem esse curso ofertado, mas buscar dentro da empresa um curso, uma formação mais específica é muito diferente. É algo mais voltado para a cultura e para o mercado daquela empresa. E o resultado é muito mais eficaz. Vocês têm esse tipo de treinamento na Care? Nós fazemos os nossos treinamentos internos. Eu, como o gestor desse processo ESG, eu fiz um curso também à distância na Exame, muito bom, por sinal, esse curso, onde a gente vai atualizando com as coisas que são novas, né? A ESG é um assunto muito amplo, porque você praticamente envolve toda a minha área de operação. O meio ambiente, recursos humanos, o instituto, a qualidade, porque você tem muitos processos que precisam ser trabalhados para fazer com que aquilo que você deseja realmente seja alcançado. Tá? Então, nós trabalhamos ligados e ligando todas essas áreas, né? Inclusive o marketing, que é a percepção. Né? A percepção é a forma como você consegue transmitir aquilo que você deseja, sempre com consistência e com permanência, né, na ação.
Essa questão do marketing eu vou retomar no próximo bloco, mas a gente vai fazer a nossa primeira paradinha. Fica aí que a gente volta já já. Voltamos, hoje nós estamos entrevistando o Gustavo Silva, da Care Brasil. Gustavo, no intervalo a gente estava conversando, você mencionou que um grande processo de aprendizagem sobre a ESG é a própria certificação ESG. Como é que foi esse processo? Vocês já são certificados, né? Somos, pela sim. FIEC e mais algum? Nós somos certificados pela FIEC e no âmbito do processo da FIEC houve a acreditação pela Bureau Veritas. E como a gente estava falando, esse processo de certificação foi um processo de aprendizado muito grande para o nosso time de sustentabilidade, né? Onde a gente teve a oportunidade de se atualizar sobre todos aqueles temas que eram cobertos pela certificação e em um tempo de aproximadamente 3 meses, a gente ia alcançando e praticando tudo aquilo que é previsto na certificação. Então, esse foi realmente um momento, mudança de chave dentro da nossa organização. Foi um processo tranquilo a certificação? Perguntando isso no ar, mas foi, né? Foi muito tranquilo. Como a Care Brasil já tem uma cultura interna, e não está dentro daqueles pontos que são cobrados dentro da certificação, mas já está dentro do âmbito da empresa. Toda a questão, a discussão, a sua cultura, o seu posicionamento quanto à sua responsabilidade e seu compromisso com os desafios socioambientais, e claro, para garantir, como o Gustavo bem falou, a perpetuidade da empresa, que qualquer empresa visualiza isso, foi um processo muito tranquilo. Mas é importante que se diga exatamente isso que o Gustavo disse, é um processo muito rico de aprendizagem. Perceba que o processo de certificação da FIEC, temos agora 78 indicadores que precisam ser atendidos. Aí eu estou falando de uma sigla muito ampla, muito diversa, com diferentes temas. Então eu preciso conhecer NRs da segurança do trabalho, eu preciso conhecer legislações ambientais que no Brasil já passam do número de 70 as normativas só no meio ambiente, as diretrizes de governança, de compliance, de LGPD. Então, coisas que estão acontecendo na empresa e muitas vezes de forma muito espalhada, muito solta. Então, passar por um processo de certificação que tem estrutura, que vai conduzir a empresa a entender o que é o ambiental, o que é o social, o que é o de governança, permite que ela se estruture organizadamente para que ela se posicione. Qual o compromisso que eu posso realmente, né, me propor a assumir diante de tantos desafios que infelizmente nós temos no meio ambiente e no social em especial, mas conhecendo. Eu sempre digo que a ESG parte de uma frase de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então a empresa precisa conhecer o que é ela, o que é a cultura dela e por que ela está querendo falar e atuar na linha de ESG. E um dos grandes desafios, eu acho que na própria sustentabilidade, Gustavo, é a descoberta, a busca de um processo produtivo que seja limpo, que se não reverta todo o desgaste da atmosfera, mas que daqui para frente não provoque mais. Vocês são uma potência na produção e na coisa do hidrogênio verde. Vocês têm um projeto importante do PCM, eu queria que você contasse para a gente sobre esse projeto. Sim, temos já sim um projeto que a gente vem desenvolvendo há cerca de 3 anos, tá? Temos projetos já em construção em outras subsidiárias da Care, aonde a gente vai se apropriando de uma experiência em um mercado, né? O hidrogênio no conceito industrial é uma coisa nova para todo mundo. Sim. Ninguém nunca fez. A gente tem um conceito diferente, menor, plantas modulares.
E a Quer, como produtora de energia, começa também a trabalhar com molécula, né? A gente sai do elétron para começar a trabalhar com molécula. No PECEM, especificamente, nós temos, na verdade, um projeto que ele é dividido em 3 grandes fases, né? E isso vem de uma estratégia de crescimento junto com a abertura do mercado. Os nossos projetos de tamanho gigawatt, não existe um mercado para absorver aquela quantidade. Então, nós começamos com o projeto Gênese, projeto piloto. A nossa intenção é até o final do ano que vem a gente já ter essa planta em operação, tá? Depois a gente passa para um projeto já de grande porte, 280 megawatts, é o projeto Fraternité, tá? E na próxima década, a nossa intenção é já na primeira metade a gente começar a implantar o nosso projeto de tamanho gigawatt, o projeto Liberdade, que está dividido em 4 fases de 560 MB, e aí tornando a Quer realmente uma das maiores produtoras do mundo de hidrogênio verde. O hidrogênio, assim, pouca gente entende o que é o hidrogênio verde. Eu queria que você explicasse para a gente o que torna o hidrogênio verde. Tá, vamos lá. Vamos dar um passo a mais. É muito importante a gente entender o papel do hidrogênio hoje na transição energética, tá? Quando a gente fala de transição energética, um de seus pilares é a eletrificação, ou seja, você tornar processos que hoje utilizam combustíveis fósseis, tá, em processos elétricos que deixam de emitir. Ou seja, esse uso intensivo de eletricidade, que hoje a eletricidade, mais de 80%, vem de combustíveis fósseis também, precisa ser substituído por fontes renováveis. Eólica, solar e tantas outras fontes que você tem uma baixa pegada de carbono. Porém, essa eletricidade ela é produzida em locais específicos, que muitas vezes não são os locais aonde a gente consome, são os locais que a gente produz. E é aí onde entra o hidrogênio verde. O hidrogênio verde ele dá uma perspectiva nova ao uso das energias renováveis, ao passo que, com ele, nós conseguimos armazenar e transportar energia em larga quantidade, tá? Uhum. Então, o hidrogênio verde ele é uma extensão da nossa operação de produzir energia limpa. Ele é o barco que vai transportar grande quantidade de energia para outras geografias, seja na forma do hidrogênio propriamente, ou seja na forma de algum derivado químico como a amônia. Sim. Você é hoje embaixador da transição energética da Quer. O que seriam as suas funções? O que está na sua lista diária de missão para promover a transição energética? Bem, ser embaixador da transição energética não é apenas uma função minha dentro da empresa, tá? Mas ela é um compromisso meu, pessoa física, Gustavo, com a sociedade e com o futuro de meus próprios filhos e dos meus descendentes, os filhos de meus filhos. A gente vê que hoje a questão climática está afetando cada vez mais o nosso dia a dia, não é coisa para daqui a mais de 200 anos, nós já estamos sofrendo, esse ano em particular. Mas a transição energética, ela é muito mais do que substituir as fontes. A transição energética ela é ampla e ela vai até a sociedade. E o primeiro trabalho que nós fazemos como embaixador da transição energética é levar para a sociedade qual é o papel dela, qual é o papel que cada pessoa ela pode exercer nesse processo da transição energética. Então, como embaixador, o meu trabalho é levar essa informação, seja em todos os eventos que a gente participa e vai trazendo as informações, seja na construção de conteúdos que a gente coloca diariamente para a sociedade, dentro de nossas redes sociais, seja um processo novo que esse ano a gente começou um projeto de transformar os nossos patrocínios institucionais em patrocínios sociais, ou seja, eu quero estar nos eventos para promover não só a Quer,
Eu quero estar nos eventos para promover a transição energética de forma inteligente, participando desses eventos, levando a sociedade para esses eventos. Tá? Gustavo, eu quero até me estender um pouquinho nessa questão, dessa virada de chave da sustentabilidade para o social, mas a gente vai fazer a nossa paradinha, a última paradinha, e a gente volta já já. Fica aí. Voltamos e o Gustavo estava mencionando que há uma virada de chave da sustentabilidade para a questão social, né, Gustavo? Como é que é esse processo? Bem, fazer a ação social na empresa dentro daquilo que é permitido e previsto na nossa política de responsabilidade socioambiental, nós temos 2 temas importantes, tá? É a gente promover o desenvolvimento humano em todas aquelas regiões onde nós temos projetos, trabalhar a questão da transição energética também em todas essas comunidades que a gente atua. Além de ser um trabalho que cria uma relação de empatia entre a empresa e a comunidade, né? Lembrando sempre que um projeto de energia renovável são projetos de 30 anos, um projeto longo. Então, nós partimos de um entendimento simples. Se eu vou passar tanto tempo naquela comunidade, é como se da comunidade nós fôssemos. Então, a gente precisa ter um diálogo saudável com eles. Mas esse diálogo saudável, ele não pode passar por um diálogo assistencialista, ou seja, eu vou estar resolvendo os problemas. Nós trabalhamos tudo menos uma coisa importante em toda a relação, que é a dignidade. Eu sempre gosto de dizer lá para o meu time que toda relação que um lado acha que o outro tem uma obrigação, ela é fadada ao fracasso, porque a cobrança ela vai existir em algum momento. Então lá nós procuramos nos posicionar como vizinhos fôssemos. Vizinhos em prol do bem comum, nunca do bem individual de um grupo ou de uma determinada pessoa, mas o bem comum da dificuldade. É onde a gente vai promover, ajudar que aquela comunidade, aquele grupo de pessoas, ele se desenvolva. É com essa ideia que a gente desenvolve as nossas ações. Eu acho muito interessante que toda vez que um bom exemplo é contado aqui para a gente percebe a importância da comunicação. A comunicação, eu não digo comunicação institucional, essa também, sim, mas a comunicação entre agentes da sociedade, né? As várias maneiras de fazer comunicação. Esse processo, ele é disseminador dos conceitos de ESG, né, Ocileia? Com certeza, né? A relação empresa-comunidade, ela se dá de diversas formas. Mas como bem o Gustavo colocou, ela tem que ser pautada no companheirismo, na parceria. Eu estou aqui para promover o meu negócio, porque essa é a minha razão de ser enquanto CNPJ, enquanto empresa, e posso vos atender na ajuda e no apoio para o seu desenvolvimento local, regional, cultural, né? Então, essa comunicação precisa ser sempre baseada no respeito. Por quê? Porque não é o respeito de... Também é, mas pronto, de como se impor ou de como se posicionar, mas do respeito principalmente de colocar para o cidadão dessa comunidade que ele tem direito principalmente à sua cidadania. E depender do outro não é digno. Então, trazer esse desenvolvimento dele tem que ser dito desde o início. Eu estou aqui para lhe desenvolver. E no momento que você está desenvolvido, eu preciso atender outras questões. E é nisso que a gente chama de responsabilidade social. E não à toa tem o termo, né? Responsabilidade. Responsabilidade social. Dentro desse parâmetro todo, dessa conjuntura que a gente traçou aqui, você consegue enxergar, Gustavo, avanço no mercado brasileiro? Eu digo mercado brasileiro, mas se você quiser pontuar no Ceará, eu gostaria de saber também se isso acontece já aqui. Sim, sem dúvida. Hoje a gente vê grandes avanços, não é? Principalmente na forma como o mercado ele está se desenvolvendo de forma a privilegiar aquelas empresas que têm
uma pauta de sustentabilidade bem lá desenvolvida, né? Na nossa operação em particular, que nós temos um uso de capital intensivo, a gente vê os bancos criando linhas mais atrativas para aquelas empresas que têm um compromisso maior com a sustentabilidade, com o ESG. Nós vemos também processos, né, obrigatoriedades criadas tanto pelo governo do Brasil, como selos que estão sendo criados, e no nosso caso, uma empresa de controle europeu, o cumprimento de um dispositivo que é obrigatório na França, né? Hoje nós temos o nosso processo de sustentabilidade e governança também pautado pelas regras da Europa. Sim. Porque para que a nossa controladora possa se adequar àquelas regras, nós temos também que nos adequar, assim como todas as nossas empresas irmãs, todas as subsidiárias. Na sua opinião, né, e a partir da sua experiência, o que um pilar ESG ele pode trazer de bom para a empresa? A gente sabe que tem toda essa questão da imagem, né? A imagem da empresa, essa relação com o novo consumidor, que exige que a empresa tenha determinados compromissos, mas de uma maneira geral. O ESG, ele nunca pode ser visto como unicamente uma estratégia de marketing, tá? Assim, de você criar percepção, porque o nosso cliente. Nós temos que enxergar o processo ESG como um projeto de fortalecimento da estrutura da empresa. Porque o processo de sustentabilidade ele serve para isso. É para você garantir a perpetualidade. Como consequência, nós vamos criar uma boa imagem perante a todos os nossos stakeholders, tá? Mas quando você cria uma estrutura de governança forte, você protege a empresa. Quando você cria uma estrutura que trabalha o meio ambiente forte, você protege a empresa de inúmeros problemas ambientais que a gente vê acontecer quase todos os dias nos empreendimentos do Brasil. E quando você cria uma estrutura social forte, você cria uma relação forte com a sociedade e uma relação forte com os seus colaboradores também, porque eles também fazem parte do pilar social. E aí você consegue ter pessoas bem mais alinhadas com os valores da empresa. Tá? Torna um ambiente, um cenário muito mais fácil de você trabalhar e principalmente, torna também um trabalho bem mais, bem mais fácil, alinhado com até onde a gente pode atuar. Tá? Fica uma relação saudável. E com essa lição, a gente vai encerrando mais um Indústria Sustentável. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Disponha. É sempre maravilhoso ouvir você, porque você tem conhecimento aplicado à prática. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. E fico à espera de novos convites para a gente falar de um assunto tão importante. Já está convidado. Alcileia, muito obrigada. Até a próxima semana. Obrigada, Gustavo. E vocês também, muito obrigada. E eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Até lá.